Shabbat Shuvah, Shalom. Shana Tová Umetuká, com a doçura que tem a tristeza. Gmar Hatimah Metzuyenet, que todos sejamos inscritos, selados e aprovados para um ano muito próspero e muito bom. 5, 7, 8, 3. Mas antes do que isso, antes de Yom Kippur, que vai ser quinta, terça à noite e quarta-feira, e passaremos muito tempo juntos, cabe destacar a diferença entre o mês que passou e os primeiros dias desse mês que se inicia. Esse Shabbat é Shabbat Shuvah, que é uma forma de dizer, um Shabbat de arrependimento, de uma tristeza inegável, inevitável, própria. Diferente do arrependimento do mês passado, do mês de Elul. O mês de Elul, nós nos arrependemos daquilo que pode ter machucado, perturbado, distanciado de nossos semelhantes. Então, nós fazemos três coisas. Na verdade, temos uma prévia na qual nós pensamos o que fizemos, especialmente aquilo que não gostaríamos ter feito. Identificamos esse ponto, tentamos lembrar de todos os detalhes, e aí vem a parte difícil do mês de Elul, da Teshuvah, com os nossos semelhantes. Vocês já sabem, vamos até a pessoa e dizemos três coisas. Uma, eu fiz. Foi assim, assar e acusar. Duas, me desculpe. Três, não vou fazer mais. Parece simples, dificilíssimo. Porque custa. Que custa? Saliva, palavras, custa orgulho. E o orgulho nós precisamos para nos manter erguidos, para defendernos. Não é sempre ruim. O orgulho é um sentimento do qual nos desfazemos com muita dificuldade. E a Teshuvah com nós outros, com as outras pessoas, com os nossos semelhantes, com quem temos nos distanciado, não importa quem tenha a culpa, a responsabilidade no assunto. Esse tipo de Teshuvah é muito difícil, você tem que pagar com orgulho. E sai profundamente aliviado da situação. Porém, a Teshuvah desses 10 dias primeiros, dos 10 dias primeiros de Tishrei, com o 10º incluso, que é Yom Kippur, é uma Teshuvah diferente, é um arrependimento diferente. Se o primeiro foi muito intelectual, e a gente teve que usar muito a cabeça para lembrar o que a gente fez, para identificar o que fez de errado, e as pernas, para ir até a pessoa, e dizer as três coisas que falamos. Eu fui, eu fiz, me desculpe, não vou fazer mais. Usando a boca. E nessa Teshuvah, desses dias terríveis, antes de Yom Kippur, prévios a Yom Kippur, a questão não é tanto intelectual, sino afetiva. E o que está em jogo é o juízo nosso a respeito de nós mesmos. E o juízo de Deus a respeito de nós. Quem nós somos esse ano depende muito disso. E eu sei que outras perspectivas poderão dizer, Deus vai julgar-nos se vamos a morrer e se vamos a viver. Mas isso deixemos para Yom Kippur. Antes do que isso, nós temos que nos julgar. E não podemos perdoar-nos assim, porque sim. Muitas vezes ouvimos dizer, você tem que se perdoar, não sei o quê. Se isso quer dizer, deixar de se enfiar em facas e deixar de desfrutar do sofrimento, ok. Mas se isso quer dizer se desculpar a si próprio a respeito de Deus, é uma corrupção.
Você faz se você se desculpa sozinho? Como é? Espelho, espelho meu, diz se tem na avenida alguém mais feliz que eu? Claro, se é você que se responde. É pura autoindulgência, não? A você, quem tem que perdoar é alguém superior. Alguém que você não possa argumentar, alguém ante quem você esteja totalmente nu, e sua alma, como diz Hannah, que nós limos na Haftará de segunda-feira, sua alma esteja líquida, derramada, com uma verdade absoluta e uma impotência absoluta. Você não pode se perdoar a si próprio. Tem que ser uma exterioridade superior a você que te perdoe. E isso acontece nesses dias. A sensação de impotência que se traduz como angústia. Nós sentimos, se fazemos techuvá, nesta semana, nos dias terríveis, sentimos angústia. A expressão mais clara e mais antiga e mais presente na Torá, da angústia, e no Tanakh, e no Talmud, própria desses dias, identificada em nossos patriarcas, nos momentos de extrema tensão, e identificada nos momentos de encontro com outro muito querido, é que choramos. As lágrimas, como expressão da angústia, são próprias desses dias. E você não sabe muito bem por que está chorando. E você sabe muito bem por que está chorando. E você não sabe muito bem por que está chorando, mas você sabe muito bem por que está chorando. E depois de chorar, e depois de Yom Kippur, sobrevém um alívio. A sensação de que estamos mais leves, que temos passado por um caminho muito árduo e que temos prevalecido. Vocês já sabem aquilo que dizem os provérbios, não? Quem semeia com lágrimas, colheita com sorrisos, com risos, com alegria, com felicidade. Quem atravessa os dias terríveis em verdadeira techuvá, vive o ano próximo com alegria, com fartura e com o coração aberto. Que assim seja para todos nós. Preparemos-nos para esse Yom Kippur e para esse ano que vem, que provavelmente seja o melhor de toda a nossa vida. Shabbat Shalom, Shana Tová, Gmar Hatima Tová.